Glória a Deus, que bom. Então vamos entrar na palavra. O poder de Deus está na palavra dele, né? O título da minha palavra é sempre cheio. Sempre cheio, fala comigo, sempre cheio. E eu quero ler Mateus 25, versículo 1 em diante. Parábola das 10 virgens, né? Mateus 25, abre comigo. Mateus 25, versículo 1. Pregação de Jesus, ministração dele, ele falando sobre o reino dos céus. Eu tenho pregado muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre o arrebatamento, o retorno de Jesus, porque é mais real. Olha para o teu irmão aí, fala para ele, a volta de Jesus, o arrebatamento, é mais real que essa cadeira que você está sentado aí. Amém, gente? Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. É um direito que você tem. Amém? Mas não é porque alguns não acreditam que ele não vai voltar. Amém, gente? Eu quero te dizer que Jesus não está muito preocupado com a nossa opinião. Não é verdade? Ele vai voltar porque é uma promessa dele. Tá bom? E eu tenho pregado muito isso porque, como pastor, esse é meu papel. O meu papel é falar sobre o reino de Deus. Em Mateus 25:1, Jesus explicando como será, né? Então diz assim, versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, ou candeias, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Fala amém, aleluia. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade absoluta nas nossas vidas. Te agradecemos, consagramos a ti esse tempo e pedimos que a tua palavra nos direcione nessa noite, nos trazendo luz para guiar nossos passos e renovando a nossa fé, para permanecermos firmes nessa caminhada, até o seu retorno, até o dia que o Senhor há de recolher a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Então esse texto fala sobre Jesus explicando o arrebatamento da igreja. Aqui eu quero fazer um parênteses, que eu creio que vão ser 2 momentos, presta atenção. Primeiro Jesus arrebata a igreja, depois Jesus volta. Amém? Eu creio que serão 2 momentos distintos, em cima da palavra de Deus. Primeiro Jesus arrebata a igreja, depois ele volta. Pastor, eu não vou ver a volta de Jesus, vai, mas você não vai ver aqui de baixo, você vai ver lá de cima. Amém? Em nome de Jesus, né? Então aqui Jesus está falando do quê? Esse texto ele não fala da volta dele, esse texto fala do arrebatamento da igreja, tá? Ele fala do arrebatamento, de Jesus chamando para entrar. No final que a gente leu, né? Diz no versículo 11: mais tarde chegaram as... Versículo 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então Jesus nos chama e nós entramos. Amém? Olha para o teu irmão e fala: Jesus chama, a trombeta toca e nós subimos. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia, tá? Então, nós temos alguns personagens nesse texto. O primeiro
as virgens prudentes. Segundo, as virgens nécias. E terceiro, o noivo. O noivo é Jesus, amém? O noivo é Jesus, tá? Prudente significa que eram mulheres, pessoas precavidas, moderadas. E aqui fala das virgens prudentes e das virgens nécias. Escuta o que eu vou te falar. Os dois grupos são a igreja. Amém? São a igreja. Pastor, não, a igreja são as prudentes. Não. A igreja são os dois grupos. Os dois grupos são a igreja. As virgens prudentes são a igreja que tem vida com Deus. Amém? Quem é a igreja que tem vida com Deus aí? Levanta a mão. E as nécias são a igreja que não tem vida com Deus. São dois grupos que existem, tá? Então, a Bíblia está falando sobre esses 10 mulheres, né? 10 virgens, a referência à noiva de Cristo, que é a igreja. Um grupo delas prudente e outro nécia. A palavra prudente, ela traz esse significado, uma pessoa precavida. Quem conhece alguém precavido aí? Conhece gente precavida? Tem umas mulheres aqui na igreja que alguém fica doente e fala lá com a fulana que ela tem paracetamol, ela tem isso, ela tem aquele outro, ela tem aquilo. Já viu? Tem ou não tem assim? Tem, né? Abre aquela bolsa, tira bombom, chocolate, bolacha, tem tudo ali dentro, né? Tem ou não tem assim? Tem. É uma pessoa precavida, tá? Ela carrega tudo. Ratear tem até um carro dentro daquela bolsa, o tamanho, aquele negócio, né? Verdade? Tem tudo ali dentro. Pessoa precavida. Então, pessoa prudente, uma pessoa moderada. E uma expressão que eu gostei muito da palavra prudente é pessoas que praticam o que aprenderam com sabedoria. Fala, graças a Deus, né? A diferença de sabedoria para conhecimento é que conhecimento você adquire, tá? Adquire lendo, estudando, você adquire conhecimento. Sabedoria é a capacidade que você desenvolve de aplicar o conhecimento que você tem. Tá? Isso é sabedoria. Então, a pessoa prudente, que a Bíblia está falando aqui, né, dessas 5 mulheres, as 5 noivas, né, as virgens prudentes, eram pessoas que aprenderam e tiveram sabedoria para aplicar aquilo que aprenderam. E as nécias significa que é uma pessoa tola. Pessoa tola. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que ouve, recebe o conhecimento, mas não valoriza. Isso é o nécio ali que está na palavra, tá? Então, as 5 virgens prudentes, né, ou precavidas, e as 5 virgens nécias ou tolas, que perderam essa oportunidade aí, e nós vamos falar um pouquinho mais. Então, são 2 grupos, e esses 2 grupos estão fazendo o quê? Aguardando o noivo convidar elas para entrar. Levanta a tua mão e fala, eu estou aguardando o noivo voltar para entrar. Amém? Na verdade, aguardando ele chamar, né? Quando ele chamar, nós vamos e entramos, tá? Amém, isso aí. Mas qual a diferença entre elas? E aqui começa o que eu quero entrar com vocês. Presta atenção. A diferença entre elas, nenhuma. Elas não tinham diferenças. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, gente? Diante do Senhor nós somos todos iguais. Não tem pastor, bispo, não tem discípulo, líder, membro. Não tem. Nós somos filhos, servos do Altíssimo, tá? Não tem. Nós somos todos iguais. Então, aquelas 10 pessoas, aquelas 10 mulheres, elas não tinham diferença. Elas eram iguais. Porém, a Bíblia diz que as prudentes levavam consigo vasilhas com óleo. Elas tinham a candeia ou a lâmpada, que é uma lamparina com um ponto de luz só. É quase uma vela, né? Na verdade tem um pavio e um potinho com um pouquinho de óleo dentro. Então você tinha que cuidar até como você carregava aquilo para não virar. Alguns tinham tampa, outros não. É um pouquinho de óleo com um pavio e acendia o fogo. E aquilo ali fazia uma luz muito pequena, mas suficiente para a pessoa caminhar à noite. Então, todas elas tinham a candeia. Diga comigo, todas elas tinham a lâmpada. Faz assim, mas só 5 tinham a vasilha com óleo.
E o que significam as lâmpadas ou as candeias, né? Tá? São as luzes que brilham na nossa vida. Amém? Quem tem luz que brilha aí? Você tem, né? Todo mundo tem, gente, tá? Ou seja, é aquilo que é importante, é aquilo que é visto por todos. Isso, a candeia, a lâmpada que ficava acesa, todos viam, principalmente porque era muito escuro, não tinha iluminação na rua, né? Então, qualquer ponto de luz era visto de longe. Então, é aquilo que é importante na nossa vida, mas que é visto por todos. Nosso trabalho, nossos talentos, amém? Nossos dons, isso é a lâmpada. Nossos recursos, a nossa formação, o nosso trabalho, o nosso ministério. Diga comigo, os meus resultados. Fala mais forte, diga os meus resultados. Isso é a lâmpada, isso é a candeia. Isso é o que brilha, é o que todo mundo vê. É importante? Claro que é importante. Muito importante. E o que são as vasilhas? As vasilhas são os seus reservatórios. Desculpa. As vasilhas são os reservatórios. Então, a candeia é a lâmpada que brilha, que todo mundo vê. A vasilha é o reservatório que você carrega. Sua autoridade. Amém, gente? A unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. A fé. Isso é a vasilha. Grava essa frase que eu vou te dar. Lâmpada é o que todo mundo vê. Vasilha é o que Deus vê. E olha que interessante, né? Esse texto diz, no versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Sabe por que as 5 tolas, eu vou falar assim, né? As nécias, as tolas, sabe por que elas não levavam vasilhas? Pastor, se vasilha é autoridade, é a unção do Espírito Santo, é a fé, por que as tolas não levavam as vasilhas? Porque fé pesa, autoridade pesa, unção do Espírito Santo pesa, e é difícil carregar o que pesa. Não é verdade? Por que só 5 tinham? Porque essas 5 é o que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas estão muito mais preocupadas com o brilho da candeia do que com a quantidade de óleo na vasilha. As pessoas estão muito mais preocupadas com o que os outros vão pensar da minha vida do que aquilo que Deus está pensando a meu respeito. Nós queremos brilhar, nós queremos ser vistos. Nós temos um canal do YouTube, mas eu não gosto de ficar pedindo para você entrar lá e se inscrever, porque parece que eu estou querendo ganhar dinheiro com isso. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ganhar alma para Jesus. Amém? Né? Eu quero ter 1 milhão de inscritos nesse canal, por quê? Porque se tiver 100 mil pessoas assistindo, é 100 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. Concorda comigo? Então entra lá e te inscreve, compartilha. Mas tem muita gente preocupada com o brilho da lâmpada. Ah, porque eu tenho que aparecer, porque eu tenho que brilhar. Entenda, o mais importante não é o brilho da lâmpada, é a quantidade de óleo na vasilha. Fala amém aí, né? Pastor, mas então se era tão importante, por que aquelas outras 5 não tinham as vasilhas? Gente, porque era exatamente isso, vasilha. Quando eu falo vasilha, o que vem à tua mente? Quando eu ouço vasilha, eu sempre me lembro, a minha mãe tem, acho que até hoje, ela tem uma bacia assim de alumínio, que ela fervia água e botava uns panos de prato para... Vocês também faziam isso ou não? Né? Botava ali para deixar branco, limpava, fervia a água, botava os panos de prata ali. Toda vez que eu ouço bacia ou vasilha, eu lembro dessa bacia que a minha mãe tinha, acho que tem até hoje, de alumínio grande. Aquilo era um vaso de barro grande, extremamente desconfortável para levar, porque a lâmpada, ela é pequenininha, normalmente ela tem um pegador, essa candeia, porque se pendurava num gancho aquilo, para ficar iluminando a casa. Né? Até a Bíblia fala numa outra parábola, ninguém acende a candeia para deixar embaixo do alqueire, não é verdade? O alqueire é o ponto onde tu pendurava ela para iluminar a casa. Então a lâmpada era fácil de carregar, mas a vasilha era complicado, cheio de óleo pesado, você tinha que estar carregando aquilo, era difícil. Então por que muitos não carregavam? Por que aquelas 5
A Bíblia diz nécias, né? Tolas não carregavam, porque fé pesa, gente. Autoridade pesa, unção do Espírito Santo pesa, presença de Deus na vida das pessoas pesa. Pesa ou não pesa? Quando você ouve alguém que você sabe que é homem de Deus, que é mulher de Deus, aquilo tem ou não tem referência, influência na sua vida? Por quê? Porque pesa, porque tem valor. As vasilhas representam a responsabilidade que aquelas 5 mulheres tinham com o seu compromisso com o reino de Deus. 5 delas tinham compromisso com o reino de Deus, tinham compromisso com as coisas de Deus. Por isso que eu comecei falando que as 10 representam a igreja. Só que 5 têm compromisso com o reino de Deus, pagam um preço, têm valor dentro do reino, têm autoridade, têm fé, têm unção, são cheios do Espírito Santo. E as outras 5? As outras 5 querem brilhar. Não é assim, gente? Pode falar, é assim mesmo, tá? Então, eu quero te falar uma coisa, homens e mulheres de Deus têm peso de autoridade, porque quem tem responsabilidade pelo reino de Deus tem peso. Amém? Você tem responsabilidade pelo reino de Deus, pelas coisas do reino de Deus? Então você tem autoridade, você tem peso, você tem fé, você crê, você ora, você busca a Deus. Quer ver um exemplo muito fácil de falar sobre isso? Família quando vai tirar férias, família toda, pai, mãe, filho, já viu quando vai sair de férias? Vou ficar 30 dias de férias. Aí abre o carro e começa a carregar coisa, não é assim? É ou não é? E carrega isso e aquilo, e leva tudo, não é assim? É ou não é assim? Tu já viu gurizada quando vai sair de férias? Já viu ou não? Eles entram no carro e vão. Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco? Vamos. Não trouxe o espeto. É ou não é assim? E o outro, ixi, não tem churrasqueira. Aí eles compram tudo, chegam na hora e falam, não trouxe fósforo. Tem fósforo aí? Ixi, não tem fósforo. É ou não é assim? É assim. A família toda quando vai sair de férias leva tudo. Pode estar chovendo, pode estar nevando, que eles fazem churrasco, eles têm tudo. Não é verdade? Leva tudo, carrega o carro. É assim. Por quê? Porque tem responsabilidade. O pai e a mãe têm responsabilidade. A criança a gente fala, vamos viajar? Ela já entra no carro, senta e fala, vamos? Não é assim? Esses dias a Joana foi dormir na casa da amiguinha, a Marília falou, vai arrumar a tua mochila. Ela pegou a mochila, botou 2 bonecas, um chinelo, só um pé, né? Que acho que ela não achou o outro, né? Botou um chinelo, acho que ela pegou a escova de dente, mas não botou pasta, não sabia que tinha que levar, né? E jogou ali, tô pronta, sabe? E aí o senhor vai organizar, por quê? Porque não tem responsabilidade, não tem peso. Quando nós temos peso, quando nós temos responsabilidade com as coisas de Deus, nós temos compromisso com Deus. Olha para o teu irmão e diga, tenha compromisso com o reino de Deus, com a casa de Deus, com a palavra de Deus. Amém? Versículo 5, vamos lá. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Fala comigo, dormiram. Pastor, por que todas dormiram? Porque todas eram iguais. Fala amém, aleluia, glória a Deus, coisa boa de ouvir, né? Todas eram iguais, não tem acepção de pessoas, ninguém é melhor do que ninguém. Não, todas eram iguais, todas tinham recebido o mesmo conhecimento, a mesma informação, todas sabiam que o noivo ia chegar, sabiam onde era para estar, sabiam o que tinham que levar. Porém, como todas eram iguais, e Deus não faz acepção de pessoas, e todas tinham as mesmas informações, e todas passavam pelos mesmos desafios, pelos mesmos problemas, a Bíblia diz que elas adormeceram. Sabe o que faz a gente adormecer? Batalha, desafio, dificuldade, pesos, problemas, e todas elas tinham, todos nós temos. Todos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm pouco da presença de Deus, aqueles que estão chegando pela primeira vez na igreja, aqueles que já estão há 30 anos andando com Jesus, todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos crises, todos temos dias bons, todos temos dias ruins, todos temos. Então qual é a diferença? Vasilha.
Olha para o teu irmão, faz assim, fala assim, ó, a vasilha é a diferença. Porque olha só, o versículo 7 diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Por quê? Porque no versículo 6 alguém gritou: eis o noivo, saiam e vão encontrá-lo. Alguém gritou, e elas acordaram e começaram a preparar as coisas e acenderam as lamparinas porque tinham apagado. Porém, a Bíblia diz, versículo 8: e as nécias disseram às prudentes: nos dá um pouquinho do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes e as nécias acordaram quando o noivo chegou, e o noivo chamou: pode vir, pode entrar. Só que para chegar até o noivo tinha que ter luz para iluminar o caminho. Amém, gente? Não é verdade? E elas vão caminhando, só que no meio do caminho, aquelas mulheres tolas, as virgens tolas, elas dizem: no nosso óleo não é suficiente, a lamparina vai apagar antes, e eu não vou conseguir chegar. As sábias, as prudentes, elas falam: saiam e vão comprar com aqueles que vendem óleo para vocês, e depois vocês vêm. Talvez você ouvindo essa parábola, essa história, você pode se perguntar, né? Mas por que as tolas não foram junto com as prudentes, e as prudentes foram guiando o caminho? E aqui tem um segredo para a caminhada de Jesus. Escuta o que eu vou te falar. A sua fé é sua. Eu já ouvi isso várias vezes. Sabe esse negócio de: não, você não precisa crer, eu creio por ti. Não existe isso, isso não é bíblico. A fé é sua. Olha para o teu irmão e fala: a tua fé é tua. Você já viu que as pessoas falam: cada um tem a sua fé, cada um acredita no que quer. Verdade. Mas a sua fé é sua. A sua porção de fé é você que desenvolve. A sua autoridade é você que conquista. A sua unção é você que busca. Por isso que aquelas mulheres falaram: saiam e vão comprar o de vocês, porque eu não posso te dar. Não tem como eu te dar um pouco da minha fé, não tem como eu te dar um pouco da minha unção. O que eu posso fazer é orar por ti. Não tem como eu te levar junto para dentro da sala do trono. Você tem que decidir entrar. Amém? Talvez você já viu isso. Às vezes a gente chega na igreja, tem um ou dois no canto, sentado na cadeira, aqui no altar, ele está orando, e aquela pessoa está orando, buscando a Deus, e ela levanta, ela enxuga as lágrimas, ela está cheia do Espírito Santo, e tem um outro sentado ali que não. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim, para o pastor, e falou assim: eu vou sair, eu não vou mais me desligar e tal, porque nessa igreja não tem mais a presença do Espírito Santo, eu não sinto mais a unção do Espírito Santo. E aí eu falei, a pastora e eu, nós falamos para essa pessoa, falamos assim: olha, é interessante porque a mesma igreja que para você não tem a presença do Espírito Santo, não tem a unção do Espírito Santo, e você não sente a unção do Espírito Santo, é a igreja que tem testemunhado milagre, restaurado vidas, reconstruído famílias, convertido pessoas e pregado o Evangelho. Aí eu perguntei: o problema é esse templo aqui, igreja, ou o problema é esse templo aí, você? Porque muitas vezes o que nós queremos? Nós queremos a luz do outro. Olha para o teu irmão e fala: a tua luz é tua, a minha luz é minha. Diga: nós dois estamos iluminados. Amém, gente? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? E aí o versículo 8 diz que elas acordaram, né? Aos 7. E o versículo 8 diz que as nécias disseram às prudentes: nos dá um pouquinho do azeite de vocês. As prudentes tinham o reservatório cheio. E aqui está o título da minha palavra: esteja sempre cheio. Esteja sempre cheio. Pastor, mas hoje eu estou um pouco fraco, um pouco cansado. Gente, o versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui está a diferença. Uma coisa é quando a sua lâmpada apaga, mas o reservatório está cheio. Outra coisa é quando a sua lâmpada apaga e o reservatório está vazio. Porque se o reservatório está cheio, o que você faz de novo? Acende. E se o reservatório está vazio?
Se o reservatório está cheio, mas a lâmpada está apagada, você vem em um culto, você vai em uma cela, você vai em uma reunião, você dobra o joelho e fala: Senhor, eu creio em Ti. O Espírito Santo vem e te acende de novo, e te incendeia de novo, e você vai de novo, e você enfrenta os valentes, os gigantes, enfrenta os leões, corta a cabeça dos gigantes, e vence de novo. Por quê? Porque o reservatório está cheio. Mas quando o reservatório está vazio, gente, eu quero te falar que Deus não desce nem para tentar acender, porque Deus não vai gastar o tempo dele com quem está com o reservatório vazio. De quem que era a responsabilidade de levar a vasilha? Do noivo ou da noiva? De quem que era a responsabilidade? Era do noivo? Olha para o teu irmão e fala: a responsabilidade é tua. Fala para ele: a bacia tem que estar cheia. Amém? Eu quero te perguntar: a bacia está cheia? A vasilha está cheia? Porque quando a vasilha está cheia, gente, a lâmpada, ela pode apagar. Às vezes a lâmpada, às vezes a chaminha ali da lamparina, ela dá uma apagadinha, ela fica fraquinha. Por quê? Porque bate vento. Todo mundo já acendeu uma vela, né? E aí bate um ventinho na vela, ela apaga. Então, não é fácil você carregar uma lamparina na rua, porque batia muito vento e era fácil dela apagar. Tinha que ter um cuidado. Eu quero encerrar minha palavra, eu quero terminar com uma frase. Não se preocupe tanto em mostrar que a sua lâmpada está brilhando, mas garanta que as suas vasilhas estejam sempre cheias. Amém? Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seu material, se colocasse de pé. Em nome de Jesus. Olha para mim. Olha para mim. Chama os levitas. Pode subir. Olha para mim. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Presta atenção, olha para mim. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pastor, mas elas tinham a luz, elas tinham a chama. Por que Jesus disse que não conhecia? Porque Jesus conhece quem anda com Ele na intimidade, não quem só vem na igreja. Você quer conhecer Jesus? Comece vindo na igreja, comece indo numa célula, venha do jeito que você está, venha da forma que você está, mas quando você chegar e você descobrir que Jesus está ali, comece a encontrar Ele na sua intimidade, porque é quando a nossa vasilha é cheia. Eu vou encerrar fazendo uma pergunta para ti. Quando o noivo chegou, o que garantiu a entrada daquelas virgens, que é a igreja, né, que é a noiva? O que garantiu a entrada delas? A lâmpada acesa ou o óleo na vasilha? Gente, eu quero que você entenda isso. Não te preocupa tanto com a lâmpada acesa. Um dia eu estava conversando com o Adriano é esse aqui, o levita, tá, gente? Eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, Adriano, uma coisa que me incomoda muito, é que ser evangélico é moda, ser gospel é moda, virou um nicho, é um campo no mercado onde se vende muito, é ou não é? É verdade, né? É um nicho a ser explorado, virou uma moda. Eu quero te falar uma coisa, gente, quero que você entenda isso. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente brilhando. Escuta isso que eu vou te falar. Tem muita gente brilhando, e a gente entra nas redes sociais da vida, e a gente vê cada coisa, e a pessoa está brilhando, aquele negócio é lindo, é maravilhoso, aquela chama acesa, aquela coisa espetacular. Olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Se a vasilha não estiver cheia, tem prazo de validade. Sabe quem permanece? Quem tem a vasilha cheia.
Quem tem a vasilha cheia permanece. Pastor, mas eu caí, eu tropecei, eu me afastei da presença de Deus. A chama apagou, mas se a vasilha está cheia, você está aqui de novo. Se a vasilha está cheia, você está na célula de novo. Você está no discipulado de novo. Você vem para o IV de novo. Você vai para o revisão de novo. Você busca a Deus de novo. Por quê? A vasilha está cheia. A vasilha está cheia. Eu quero te falar isso. Eu tenho ficado cansado de ver um monte de lâmpada brilhando, mas o óleo é só o restinho, e quando acabar vai apagar. Pastor, o que vamos fazer quando apagar? Vamos trazer para cá, vamos dar uma bacia para eles, vamos encher de óleo. Vamos dar uma bacia para eles, vamos ensinar, falar, aqui você enche de óleo. É na casa do Senhor que você enche de óleo. Talvez você está pensando, falando, meu Deus, a minha chama apagou, a minha chama está apagando. Se você está aqui hoje, eu quero te dizer, glória a Deus, pega a tua vasilha, e em nome de Jesus, vamos enchê-la de óleo, vamos encher até transbordar, em nome de Jesus. Não te preocupa se a chama está queimando, não te preocupa se a chama está grande ou está pequena, te preocupa em garantir que a vasilha está cheia. Se a vasilha estiver cheia, não tem problema, o Espírito Santo vai vir, e com um estralar de dedo ele incendeia. Oh, aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, eu quero orar com todos aqueles que estão sem o reservatório, que a fé diminuiu ou acabou, enfraqueceu, se afastou da presença do Espírito Santo, a sua autoridade se perdeu. Em nome de Jesus, aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, e que decidem hoje pegar a sua vasilha, o recipiente, o reservatório, e encher eles, em nome de Jesus, abre as portas e recebe eles na tua casa, recebe eles na tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Muito mais do que uma chama apenas brilhando, um reservatório cheio, transbordando, em nome de Jesus.